A ideia de transformar a realidade por meio da interação entre causa e efeito é um pilar essencial de nossa existência. Para lidar com essa dinâmica de forma eficiente, é crucial compreender como causa e efeito atuam e moldam o mundo ao nosso redor. Pense nessa relação como uma árvore e seus frutos. Visualize uma árvore cujas raízes, escondidas sob o solo, fornecem sustento a toda a estrutura acima da terra. Assim como essas raízes permanecem invisíveis, o mundo da causa opera nos bastidores, influenciando o domínio visível do efeito. Em essência, as raízes e a causa correspondem às dimensões internas e ocultas que sustentam a realidade concreta. Já os galhos e o efeito simbolizam o plano externo e manifestado, com o qual interagimos diariamente. Essa analogia da árvore é uma maneira eficaz de ilustrar a dinâmica entre causa e efeito. A causa pode ser comparada às forças espirituais invisíveis que sustentam a matéria e os acontecimentos no universo. É a fonte original, a energia subjacente que alimenta todo o sistema. Da mesma forma que a vitalidade de uma árvore depende de raízes saudáveis, a realidade material depende da interação entre forças espirituais que formam a causa. Por outro lado, o efeito corresponde aos resultados perceptíveis e concretos gerados por essa interação de forças. É o mundo tangível que experimentamos por meio dos sentidos, o domínio onde os eventos acontecem e os objetos existem. É importante reconhecer que cada elemento no efeito, cada evento ou entidade, pode ser associado a uma força equivalente no campo da causa. Assim, causa e efeito são inseparáveis, duas faces de uma mesma realidade cósmica. Nos ensinamentos esotéricos, o conceito de árvores cósmicas aparece frequentemente como um símbolo em diversas tradições espirituais. Na Cabala, por exemplo, essas árvores representam a estrutura do universo. Um destaque especial é dado à árvore cósmica invertida, uma metáfora poderosa para entender a importância das causas na formação da realidade. Essa inversão desafia a percepção convencional, revelando como o reino invisível desempenha um papel fundamental na criação do mundo manifesto. O rabino Isaac Luria afirmou certa vez: a árvore é a Torá, e assim como existe uma árvore superior, há também uma inferior. Esse ensinamento ilustra a interconexão entre os mundos espiritual e material, destacando a importância das raízes ocultas que sustentam tudo o que é visível. Cada folha, cada ramo, carrega a essência de uma alma justa, crescendo e se sustentando por essa força. Essa ideia ressalta a profundidade simbólica da árvore cósmica, que ilustra a conexão intrínseca entre os mundos espiritual e material. A compreensão de que a transformação genuína ocorre ao agir sobre a raiz, em vez de focar nos galhos, é central nessa reflexão. Seguindo a metáfora da árvore, fica claro que tentar modificar o efeito sem abordar a causa leva a resultados fugazes e superficiais. Para que mudanças permanentes aconteçam, é preciso nutrir as raízes, o que significa acessar e trabalhar com o reino espiritual invisível. O ramo, assim como a matéria bruta, depende da força superior da causa para ser moldado. Da mesma forma, o mundo físico é continuamente influenciado pelas forças espirituais que o sustentam. O ramo, representando o plano material, não possui poder próprio para gerar transformação. É apenas o meio pelo qual a causa atua. Uma mudança autêntica começa ao lidar diretamente com a causa raiz. Reconhecer as interconexões entre os elementos é essencial, pois é nesse ponto que ocorre a verdadeira transformação, onde forças intangíveis direcionam os movimentos no mundo visível. A causa é o núcleo propulsor, enquanto o efeito não passa de um reflexo de seu estado. Esse princípio fundamental ecoa nos ensinamentos espirituais, apontando o caminho para transformações significativas e duradouras. Compreender a relação entre causa e efeito exige aceitar que o plano material é apenas uma manifestação visível de energias espirituais subjacentes. Cada evento, cada existência, é resultado de uma força correspondente na causa. Mesmo detalhes ínfimos, como o crescimento de uma folha de grama, podem ser associados a forças angélicas do mundo espiritual. Ao aprofundarmos essa perspectiva, encontramos o conceito de intenção como um elemento-chave na formação da realidade. A intenção, originada no domínio espiritual, funciona como o motor da criação. É ela que parte da causa e dá forma à matéria que constitui o efeito. O mundo físico, então, torna-se uma tela onde as intenções agem como pinceladas,
desenhando a realidade que vivenciamos. Letras, palavras e números revelam-se ferramentas poderosas em nossa busca por moldar a interação entre causa e efeito. Mais do que simples meios de comunicação, a linguagem atua como uma ponte que conecta nossos pensamentos, emoções e intenções aos reinos superiores. É por meio dela que podemos influenciar as forças espirituais invisíveis que determinam a realidade ao nosso redor. Visualize a linguagem como um canal que permite ao nosso universo interno dialogar com o mundo externo e dimensões mais elevadas. Essa ideia ganha força quando refletimos sobre o impacto da linguagem na programação de nossas mentes. Assim como um jardineiro escolhe cuidadosamente sementes para criar um jardim exuberante, podemos usar palavras para plantar ideias de empoderamento em nossa consciência, nutrindo um terreno fértil para pensamentos positivos. Essas sementes crescem, transformando nosso estado interior, e sua influência se estende para além do indivíduo, tocando a consciência coletiva e, em última instância, o tecido da realidade compartilhada. O poder transformador da linguagem se manifesta tanto na esfera interna quanto na externa. As palavras têm a habilidade de atravessar limites, conectando pessoas de diferentes culturas e eras. Sob esse prisma, a linguagem funciona como um farol, transmitindo nossas intenções aos planos superiores e impactando as energias que regem o universo. Além do uso da linguagem, a exploração do conhecimento espiritual oferece outro caminho para acessar o poder da causa e do efeito. Esse processo desperta o potencial adormecido em cada um de nós, iluminando nossas almas e fortalecendo a conexão com o estado de plenitude. A visão de uma alma coletiva completa emerge como um símbolo de esperança e transformação, ainda que frequentemente obscurecida pelas camadas do ego. Ao adquirir e aplicar esses ensinamentos espirituais, começamos a dissolver esses véus, aproximando-nos de nossa essência mais autêntica. Esse desvelar não é apenas uma ideia abstrata, mas um processo prático que afeta diretamente a realidade. À medida que aplicamos o conhecimento espiritual em nossas vidas, nosso estado interior começa a se alinhar com a plenitude, criando um efeito dominó que alcança as forças espirituais responsáveis pela manifestação do mundo externo. Em última análise, nossa transformação interna se reflete no universo ao nosso redor, evidenciando a profunda ligação entre causa e efeito. A busca pela mudança vai além do que é visível. Trata-se de uma jornada de autotransformação que ressoa com as forças invisíveis na origem de tudo. Ao trilhar esse caminho, tornamo-nos co-criadores conscientes, moldando a causa para impactar profundamente o efeito. Este alinhamento com uma realidade mais elevada ecoa os ensinamentos espirituais que nos guiam na direção de uma existência mais harmônica e plena. Esse processo de alinhamento entre nosso estado interior e uma realidade mais elevada é um ponto central em diversos ensinamentos espirituais, evidenciando como o crescimento individual e a transformação coletiva estão interligados. À medida que cada indivíduo evolui, contribui para a expansão da consciência coletiva, construindo um mundo que espelha valores como unidade, compaixão e harmonia. Entretanto, nessa jornada por mudanças, é fundamental evitar armadilhas que desviem nossos esforços da verdadeira origem da transformação. Muitas vezes, o foco recai sobre modificar apenas os resultados visíveis, sem examinar as causas profundas que os geram. Essa abordagem, apesar de parecer eficaz no curto prazo, resulta em alterações superficiais e efêmeras, incapazes de resolver as raízes do problema. Ações como protestos ou revoluções, por mais bem intencionadas que sejam, podem acabar perpetuando ciclos de negatividade se não forem acompanhadas por uma purificação dos pensamentos e intenções que as sustentam. A força oculta da causa, representada pelas dimensões espirituais, permanece inalterada, e o ciclo de desequilíbrio persiste. Para alcançar mudanças verdadeiras e duradouras, é necessário redirecionar a atenção para a mente, o núcleo criador da realidade. A verdadeira transformação começa com uma revisão dos padrões de pensamento e intenções, um esforço consciente para reconfigurar nosso universo interno. Somente ao tocar nas raízes de nossos pensamentos conseguimos pavimentar o caminho para mudanças profundas. Sob essa perspectiva, o processo de transformação assume um caráter introspectivo. Cultivar estados mentais como paz, amor e compaixão desencadeia uma cascata de mudanças que reverberam além do indivíduo, atingindo a estrutura invisível que dá forma ao mundo.
Ao alinhar nossas intenções com princípios espirituais elevados, ativamos uma evolução nas forças que moldam a realidade manifestada. Compreender essa dinâmica nos permite evitar os erros de esforços superficiais e direcionar a energia para a verdadeira transformação. Isso não significa apenas ajustar o que está ao nosso redor, mas sim moldar uma nova realidade que ecoe os ideais mais elevados. O poder coletivo de cocriar nossa realidade se torna evidente quando reconhecemos que o mundo externo é um reflexo da mente coletiva, uma projeção de pensamentos e intenções compartilhadas. Nesse sentido, cada mudança interna, por menor que pareça, atua como catalisador para uma mudança externa, moldando o mundo que habitamos. Em resumo, existe uma relação intrínseca entre causa e efeito, destacando como forças espirituais invisíveis moldam a realidade concreta. Utilizando a metáfora da árvore, ilustramos que a transformação genuína ocorre ao agir sobre as raízes que são as causas e não apenas nos galhos que são os efeitos. Enfatizamos a importância da intenção como motor criador e do alinhamento interno com princípios elevados para catalisar mudanças duradouras no mundo externo. Por fim, o progresso individual e coletivo está interligado, sendo a verdadeira transformação um reflexo de um trabalho profundo e consciente nas raízes de nossa existência. Inscreva-se e compartilhe.